E se eu te dissesse que a gente vive em um país onde tudo se tornou banalizado, onde crime, violência e sexo sem propósito se tornou uma nova forma de demonstrar poder. Enquanto os olhos se distraem com festas, likes e trades passageiras, existe uma verdade que quase ninguém quer encarar. O nosso país, o Brasil, está imerso em uma cultura e uma alienação que só está te empurrando para baixo. Estudos indicam que o QI médio de um brasileiro é de 85 a 95. E presta atenção no que eu estou te falando. O QI médio de um chimpanzé muito bem treinado também é de 85 a 95. Se você entendeu do que eu estou falando, para pensar. Não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos países com a índice de educação mais baixo. Isso tem um motivo. O próprio Brasil e a sua cultura. E isso, na verdade, se dá por alguns fatores. Se dá pelo fator da cultura que vem maquiada e mascarada para as pessoas que estão crescendo, estão consumindo essa cultura, essa mídia. Elas vão crescendo com pensamento e uma certa doutrina que vem desde o seu berço. E eu vou te explicar. Existem certas pessoas que conseguem olhar acima dessa superfície. E quando eu estou falando acima da superfície, eu não quero te meter um papo de coach e muito menos um papo red pill aqui. O que eu estou falando é, na verdade, um olhar acima da média. Um olhar de uma massa vista por cima. Por exemplo, existe uma frase que eu gosto muito de lembrar, que é: uma loucura, quando feita por muitas pessoas em conjunto, se torna algo concreto, um fato e uma verdade. Mas na realidade pura, não deixa de ser uma loucura. Um país bem mascarado, com uma ideia de felicidade vendida e uma maquiagem da realidade, esconde, na verdade, um país imerso em corrupção, imposto pesado e uma banalidade do crime. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Se você sente esse mesmo desconforto com tudo o que eu tô te falando, é porque você está pronto para assistir esse vídeo. Eu digo, nem todas as pessoas estão preparadas para entender do que eu vou falar aqui. Esse vídeo aqui, ele não vai ser para qualquer um, porque esse vídeo ele meio que vai cutucar uma ferida que muita gente deixa adormecida. Uma ferida que muita gente sequer sabe que tá ali. Tá te consumindo, tá te corroendo, mas você não se dá conta. O que eu vou falar aqui é até arriscado. Se você tem problemas ou passa por problemas em casa, talvez isso vai ser um ponto muito negativo para você. Eu te recomendo a sair desse vídeo. Mas se você é alguém que realmente quer mudar seu pensamento, pode ficar no vídeo, porque o que eu vou te falar aqui vai ser muito importante para você guiar sua vida daqui para frente, ainda mais nesse país que a gente vive. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se deu conta de que dos últimos 10 anos até aqui, o crime vem sendo exaltado de uma forma anormal? Parece que você ser criminoso ou você apoiar o crime é como se você estivesse do lado certo da moeda. Eu não estou aqui para debater o que é certo, o que é errado. O que eu estou querendo falar aqui é que ao longo dos anos, a violência extrema, o sexo vazio e a pornografia têm sido valorizado mais do que um relacionamento maduro e até mesmo uma boa conduta. Hoje em dia, para você ser bem aplaudido, você tem que lançar uma música falando sobre quem você vai comer, sobre festas, sobre as drogas que você usa e sobre a quantidade de bebida que você consome. Eu tenho plena certeza que você já se deparou com um momento onde você estava simplesmente scrollando o seu celular, scrollando, vendo vídeo no TikTok, vendo meme de IA. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais você fica imerso nessa mídia, menos você presta atenção para o mundo lá fora. E as pessoas que estão aqui fora da tela são aquelas que verdadeiramente estão acima, estão pegando vantagem. Olha que engraçado. Quanto menos tempo você passa scrollando, mais tempo você passa tendo vantagem. Seja lendo, seja se exercitando, ou seja apenas pensando. Isso é realmente muito engraçado. Porque hoje em dia, ter a atenção para o mundo real é uma exceção. E pode ficar tranquilo, viu, meu amigo, que cada like, cada compartilhamento, cada risadinha que você tá dando,
É menos 1 minuto do seu tempo que você está perdendo em comparação aos outros que já perceberam o perigo nocivo que existe nisso. E agora é que vem um momento onde tem o estalo, onde você acorda e pensa, putz, será que o que eu estou fazendo é realmente bom para mim? Existem 2 tipos de pessoas nessa situação. O que consome de forma desenfreada, simplesmente consome qualquer tipo de conteúdo merda que aparece para ela, e o observador, aquele que assiste de uma visão acima, aquele que assiste tudo acontecendo e percebe quão nocivo e alienada as pessoas são. É quase como se você estivesse no mar e a pessoa levantasse a cabeça para fora e visse todo aquele horizonte que todo mundo se recusa a ver. Então eu quero que você preste muita atenção, porque o próximo ato vai ser justamente para te reprogramar. Eu quero que você entenda aqui. O que eu tô falando é para você sair daqui sabendo como você pode ser essa nova pessoa. Até porque o seu eu de agora não é a mesma pessoa que vai mudar. Você vai passar por um processo, nada vindo do dia para noite. Então não vai sair daqui desse vídeo, ai, ele me empurrou mais um papo de coach, ai, ele não fez eu mudar. É porque você não quer mudar, porque o processo tá aqui na palma da sua mão. Só basta você aplicar. Aliás, se você chegou aqui desse ponto, meus parabéns. Não são todos que têm coragem de passar pelo menos alguns minutos dando atenção para um doido aleatório. Ou seja, significa que você já tem um pensamento um pouquinho mais afiado da maioria, que só consegue consumir um vídeo de até no máximo 12 minutos. Isso já é um ponto de partida muito bom. Quando eu te pergunto o que é inteligência, o que vem na tua cabeça? Todo aquele conteúdo massivo que você aprendeu na escola desde que você era criança, ou inteligência linguística, inteligência lógica, a inteligência visual espacial, entre outras. Não vou me aprofundar tanto aqui. Bom, se você respondeu a primeira opção, inteligência, a escola que você consumiu a sua infância inteira, parabéns, você ainda está programado. Vamos destruir essa programação agora. Uma das coisas que me ajudaram a evoluir muito mentalmente foi entender que inteligência não se trata de um só ponto. Mas eu tô te falando que o ser humano não é preto no branco. Inteligência, entendam, inteligência não é só esquerda ou direita. Inteligência tem múltiplos caminhos. Você precisa ser pelo menos bom em um deles. E se quer um conselho aqui meu, um conselho pessoal, linguística verbal é um dos melhores tipos de inteligência que você pode aprender. Não tem nada mais importante na sociedade hoje do que alguém que sabe se comunicar de forma clara. O que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas da sua idade não sabem se comunicar. Eu costumo dizer que a comunicação ela é como uma metralhadora. Cada vez que você vai atirando, você não acerta nada. Mas quando você pensa, quando você mira, todos os tiros saem com exata precisão. As palavras são do mesmo jeito. Pensa antes de falar. Raciocina a sua frase. Não estou falando para você ser um robô. O que eu estou falando é que você precisa estruturar aquilo que você fala para não sair falando qualquer merda. O que eu tô te falando aqui não significa que você vai aprender tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou tentar deixar uma listinha aqui do lado de todos os tipos de inteligência, mas você não vai aprender tudo isso ao mesmo tempo. Entenda, isso vai exigir tempo de você. Não significa que você vai ser mais inteligente que fulano, que ciclano, que beltrano, mas significa que você vai ser mais inteligente do que a maioria que só acredita que inteligência vem da escola. Isso já é uma crença que vai quebrar na sua cabeça e, cara, vai mudar totalmente a forma como que você enxerga o mundo. Grande parte do que mantém um brasileiro ainda preso nessa mediocridade mental, a cultura de gírias em excesso, a cultura de que sempre, todo ano, vai ter alguma besteira que você vai aprender e vai ficar grudado na sua cabeça. Eu não tô querendo ser o cara chato aqui para ditar o que você acha ou não engraçado, mas quando você se prende sempre a seguir a cultura do que o brasileiro médio gosta, significa que você está se tornando mais um. Você é a média das pessoas que você anda. E se você só anda com idiotas que falam idiotice, significa que você é mais um idiota que fala idiotice. Aí você sai por aí falando um monte de bosta pela boca. Aí você de repente está conversando com uma garota, fala um monte de merda e depois se pergunta, por que essa garota parou de falar? É simples, você não sabia sequer se comunicar. Você se comunicava como um chimpanzé bem treinado. Lembrou? Comunicação. Hoje em dia, principalmente, é um dos atributos mais importantes que você vai ter para o seu currículo pessoal. Seja para você conseguir um trabalho de CLT, que não é o que a gente vai te ensinar aqui, a gente vai te ensinar também a sair do CLT,
Mas isso é papo para outro vídeo, porque a comunicação, ela é crucial. Você não pode jamais ser uma pessoa tímida pelo resto da sua vida. Deus não vai executar suas melhores obras vindo de pessoas tímidas. E, meu amigo, a cagada ela vai tão longe que no Brasil, cerca de 9,1 milhões de pessoas são analfabetas. Você entende que é isso? 30% da população brasileira são analfabetos funcionais, ou seja, eles falam, eles sabem se comunicar, mas eles não raciocinam o que estão falando. Isso vem geralmente daquelas pessoas que falam e não dizem absolutamente nada. Sabem falar, sabem escrever, sabem se comunicar, mas não tem sentido no que fala. É só mais um chimpanzé bem treinado. O seu cérebro, ele também funciona como um músculo. A maneira que você exercita ele não é a mesma maneira que você faz ali, por exemplo, um bíceps. E não é tão difícil quanto parece, tá? É mais fácil do que você pensa. A chave para você começar a exercitar o seu cérebro é basicamente você ter a percepção e ter o raciocínio. Olha como é simples. Você vai identificar tudo aquilo que é nocivo atualmente para você. O álcool, eu costumo dizer que ele é uma das piores drogas, por alguns motivos. Porque é a droga que mais te encoraja, seja conversar com aquela pessoa que você tanto queria, corajoso demais ao ponto de cometer muitas besteiras. E segundo, porque é uma das drogas mais difíceis de você largar. Não é impossível, mas é muito difícil. Você não vai parar de uma hora para outra, vai ser com o tempo, mas é muito difícil. A gente tem também outras drogas, né? Mas aqui a gente está falando exclusivamente da droga mais legalizada, aquela que mais penetra a sociedade e todo mundo normaliza. Você que é muito acostumado a ir em festas, se sente muito bem nesse ambiente, eu já sei que tipo de pessoa você vai ser na vida. Mas se você é o tipo de pessoa que vai pra festa e no outro dia bate aquele sentimento, putz, não era pra me ter ido, putz, eu gastei dinheiro desnecessário que eu não deveria ter gasto, é basicamente a sua mente dizendo que você não é pra estar nesse local. Usa esse estímulo, essa vergonha que você sente no outro dia pra mudar. É o seu primeiro chamado pra mudança. É o seu novo eu te dizendo, esse não é mais um hábito da vida dele. Agora a gente vai pro passo a passo para você se livrar de vez, porque eu sinto que eu já enrolei até demais aqui nesse ponto. Primeiro de tudo, você vai cortar qualquer tipo de pensamento e qualquer tipo de conteúdo pornográfico da sua vida. Esse passo não é só importante para reprogramar seu cérebro, mas também o seu corpo. O excesso de sexo vazio daquilo que você está consumindo tá te fazendo ficar embaixo, cara. Te deixa lerdo, preguiçoso, e depois você fica se culpando e se julgando depois, em um tempo que você poderia estar usando para se sentir melhor. Redirecione essas energias para uma relação real. Evite essa quantidade massiva de festas que você vai. Pode ser que nem todo final de semana você esteja numa festa, mas toda vez que você vai para uma festa, você gasta uma quantidade enorme de dinheiro desnecessário. Pensa bem antes, você não precisa, eu te garanto muito bem que você não precisa ir para nenhuma festa. A pessoa que tá te falando aqui agora não é alguém que tá te falando isso com base em porra nenhuma. Tudo isso que eu tô te falando é algo que eu uso até hoje no meu dia a dia. Meu amigo, se tem uma festa que não cabe a mim, porque primeiramente eu não tenho dinheiro e segundamente porque não tem nada ali de bom para mim, eu não vou. Você mesmo sem dinheiro, nada benéfico vai sair daquela merda. Você ainda procura aquele lugar. Seja por validação de amigos, que a gente vai já entrar em questão também, ou seja porque você quer se sentir menos vazio de alguma forma. O terceiro passo, ele é a substituição de vício. É quando você consegue reprogramar o seu cérebro, substituindo um vício mal, um vício maligno, por um vício bom. A palavra vício parece que tudo que é feito em excesso é prejudicial. O vício em pornografia, você pode trocar pelo vício em treinar. Ambos são vícios. Ambos você pode fazer de forma nociva. Mas uma vai te arrastar para baixo e outra vai te jogar lá para cima. E eu te garanto, novamente recapitulando, a maioria que tá nessa cultura de putaria, droga e festa vazia, sequer dão atenção para isso. E se você fala sobre isso, você é visto como alguém chato. É uma das coisas que você mais vai escutar durante a sua vida quando você vai tentar mudar, né, e sair desse ambiente tóxico. É que você é chato. Isso não porque as pessoas são de fato ruins, não porque as pessoas de fato te odeiam, mas porque elas
estão tão imersos naquele sentimento de mediocridade que alguém que está tentando mudar e sair desse sentimento e dessa vida vai ser vista como uma pessoa ruim, uma pessoa que tá se achando. Agora que a gente entrou nesse assunto sobre o que as pessoas vão falar de você quando você tentar mudar, vem um processo que acontece na vida de todo mundo que vai atingir o patamar. Isso acontece, eu te garanto que acontece com todo mundo. Até o seu ídolo favorito já passou por isso. Onde aquelas pessoas que você andava e que você considerava ele amigo, essas mesmas pessoas vão te tacar flecha, vão te jogar pedras e vão dizer quanto você está sendo egoísta, o quanto você está sendo mesquinho, ou até que você está sendo chato. Esse aqui é o que você vai escutar, que você está sendo chato, que você quer mudar a sua situação. O pensamento deles está muito ligado a como assim você quer sair desse buraco que a gente se encontra? Como assim você quer se tornar uma pessoa melhor? E é aqui que entra um ponto onde muita gente não tem coragem, mas eu digo que esse é o ponto mais importante para você se tornar uma nova pessoa. Esse ponto é: você vai largar mão dessas amizades, sendo você não vai mudar ninguém dali. Aí sim você vai estar se tornando alguém chato. Quando você quer evoluir e quer trazer todo mundo junto com você. Entenda, isso não vai acontecer. Não vai. Muita gente, inclusive, vai permanecer nisso até o final da vida. Alguns não. Outros podem sim evoluir em determinado ponto, mas você não pode forçar a evolução de outra pessoa. A evolução é exclusivamente sua. Então, o que tem que se sair do ambiente é você. Você precisa se retirar. Eu falo isso porque eu entendo. Eu já passei por isso. Então, você não pode trazer ninguém dali. Quer dizer que eu vou ficar sem amigos? Não necessariamente. Se o tipo de amigo que você considera é aqueles que só te chamam se for pra algo fútil, seja pra beber, pra fumar ou pra, sei lá, jogar tempo fora, aí sim, você precisa mesmo ficar sem amigos. Mas se os seus amigos que você procura são pessoas que realmente vão te ajudar a evoluir, aí sim você pode fazer amizade à vontade. Você vai se cercar de pessoas que vão te ajudar. As pessoas vão te ajudar. Olha que simples. Eu acho que eu posso te ajudar nesse quesito aqui. Você tá querendo criar um canal? Eu manjo de edição. Bora se juntar, bora criar um canal, bora fazer dar certo. Pá, eu treino, bora treinar junto. Bora na academia treinar junto, meter o treino. Bora marcar de criar alguma coisa, alguma marca, alguma empresa. Olha que legal, é diferente, né? De alguém que chega e te chama, opa, bora beber, bora fumar um, bora, bora sair pra pegar mulher. Sempre que alguém vir te puxar pra essa cultura de mediocridade, você simplesmente pode dizer não. Se a pessoa insistir, você mete o dedo do meio e aí algumas pessoas entendem muito melhor. Fazendo tudo isso, talvez em um mês ou mais, eu já vi casos de pessoas que em menos de um mês tiveram uma mudança, mas depende da pessoa, depende do quanto você vai aplicar isso e do quanto você vai entender do que eu tô falando, mas em 2 meses, 3, 4 meses, você vai perceber tudo aquilo de nocivo que estava presente na sua vida, ao seu redor, quase como se fosse o diabo aqui na sua volta, te jogando todo o poder dele, ó. Pá, toma bebida, toma festa, toma falsa amizade. E você vai se tornando mais lento, preguiçoso e, enfim, vai se tornando essa bola de neve que você tem. Né? Quando você sai, quando você se limpa de tudo isso, você percebe. Você olha de uma visão mais de cima e você percebe o quão merda é o ambiente que você se encontrava. Isso acontece de fato. Então, lembre-se disso. O processo, ele é gradual, é uma escada. Não tem como você querer dar um pulo de uma escada do primeiro degrau pro último. A única coisa que você pode fazer é subir mais um degrau. Muita gente vai tentar te puxar de volta para baixo. Por quê? Porque essas pessoas não necessariamente são ruins, mas são medíocres. A mediocridade delas vai tentar te afetar novamente, te puxar e te dizer, amigo, não vai para aí, volta para cá, cara. Né? Você simplesmente vai ter que se manter firme nessa sua escolha. E aí que você vai ter que agir como um homem de verdade. Então bora lá, bora recapitular tudo que o vídeo tá ficando muito longo e seu cérebro de dopamina não tá aguentando mais. Primeiro passo aqui, você vai acordar cedo. Não porque tá na moda, não porque todo mundo fala, ai, acordar cedo, não sei o quê, mas porque isso vai te dar, ó, horas de vantagem das outras pessoas. Você vai ter mais vantagem, meu amigo. Olha que legal. A maioria das pessoas estão acostumadas a acordar tarde, de ressaca, e você vai estar, ó, fulminante, metendo treino, voltando, estudando e se tornando acima da média. Só nisso você já seria acima da média. Mas não é só disso que se trata. Consumo de conteúdo inteligente. Não fica
Não fica scrollando infinitamente a porra do teu TikTok. Quer usar TikTok? Usa, mas pesquisa um conteúdo interessante. Dicas de como me comunicar melhor. Teste de inglês. Tem diversos vídeos de inglês. E quem aprende inglês hoje no Brasil se torna acima da média porque a maioria não sabe nem português. É uma das coisas que vai te deixar acima da média, acima do brasileiro médio, acima dos macacos bem treinados, como eu costumo dizer. E aí, estudar esse conteúdo vai da sua preferência. Pode ser história, filosofia, química, física, quer dizer, pode ser. Mas pode ser também linguística verbal, lógica, musical, para você criar música de verdade, não só esse tuk-tuk, vapo-vapo-tuk. Sempre que você for consumir o conteúdo, você vai se questionar. Isso vai te colocar na posição de observador e nunca do consumidor. Tá, mas de onde isso veio? Que propriedade esse doido varrido tem para ficar falando? Isso vai te tornar alguém mais hábil, alguém mais, ó. Desenvolvimento de inteligência linguística. Isso aqui é tão simples, que chega a ser, assim, um desrespeito eu tá falando isso aqui, que você tem que aprender a ler, escrever e estudar, porque isso foi te ensinado até na escola, que te doutrina. Isso aqui é fato, isso aqui realmente ninguém tá errado. Leia, escreva e estude. A diferença é que na escola você é obrigado a fazer isso. Isso é algo que é um estímulo tão errado que fez com que todo mundo crescesse burro. Aliás, o conhecimento que você teve antes da escola não é de fato inútil. Todo conhecimento é bem-vindo. Mas a forma que eles te doutrinam, por exemplo, puta que pariu, seu caralho. Então, pelo menos, estuda, meu amigo. Pelo menos isso. Pelo menos, estuda, leia e escreva. Só isso vai te deixar aqui no ponto de largada muito acima da maioria das pessoas. Enfim, já tô falando isso aqui, já tô repetindo até demais. Mas é porque tem que entrar na tua cabeça. Quero mandar um rolê de grau aqui agora, do lado da minha casa. Vai se fuder, né, também.